Senhor. Bom dia, irmão. O Arthur teve que atender, né? Depois dessa. Irmãos, nesta manhã eu estou muito entusiasmado porque nós vamos começar uma nova série baseado no livro de Romanos. Ser igreja é ser missional. E eu estou com... Eu espero que você esteja lendo o livro de Romanos. Se você ainda não estiver fazendo, faça-o nesta semana, porque a gente vai falar de um assunto muito importante, porque o que é ser missional? Ser missional, igreja missional, refere-se a como cada cristão concentra a sua vida e vive a sua vida integrada à sua missão de Deus no mundo. Você sabia que você tem uma missão? Sua vida não é aleatória. Existe uma missão de Deus. E estar nessa missão significa estar integrado no propósito de Deus, de que através da concretude da sua vida, das suas ações, da sua dinâmica de vida, Cristo seja levado às pessoas que te rodeiam. Isso é ser uma igreja missional. E nós vamos nos basear no livro de Romanos, e eu, por isso, gostaria que a gente orasse nesse momento. Amém? Senhor, queremos agradecer pela Tua graça, pela Tua bondade, porque nesta reunião o Senhor já ministrou tanto ao nosso coração. E agora, quando vamos imergir na Tua palavra, quando vamos estudar aquilo que o Senhor tem a falar conosco, nós queremos a revelação do Teu Espírito Santo. Não queremos que nada nos desvie do Teu foco, do Teu propósito para nós como igreja. Senhor, nós queremos ter nesta manhã a total convicção da nossa missão, daquilo que o Senhor tem para cada um dos Teus filhos. É o que nós te pedimos, na certeza de que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém. Por que a gente vai falar em cima do livro de Romanos? E vamos usar como base um livro muito bom do pastor Jorge Mitian, que chama O Motor da Missão. É baseado em cima desse livro, em que ele fala da nossa paixão sobre a missão de Deus. E vamos estudar de uma maneira crescente no livro de Romanos. Por isso que é importante a gente fazer a imersão nessa carta. Como sempre, nós pregamos a palavra de Deus, não estamos aqui para palavras motivacionais, palavra de autoajuda. Prepare-se para essa imersão na palavra de Deus. E por que é tão importante estudar o livro de Romanos? Por que nós vamos estudar em cima desse livro e não de outro? Porque a carta aos Romanos se destaca como a apresentação mais clara e sistemática da doutrina cristã em toda a Bíblia. Certa vez eu ouvi de um pastor que, se ele tivesse que escolher uma carta da Bíblia para ir morar num outro planeta, ele escolheria Romanos. Porque o livro de Romanos, ele oferece expressões claras na fé cristã, tratando de grandes questões como, por exemplo, fé e obras, lei e graça, de uma maneira extremamente prática. Por isso, eu estou te convidando para essa viagem, para a gente juntos estudar e emergir nesse livro, sabendo que esse livro será bênção na sua vida. Agora, como disse o Arthur aqui, Deus está fazendo coisa nova. Eu não sei na sua vida, mas eu estou no começo de março e, pessoal, já aconteceu tanta coisa nova na minha vida, coisa que vocês não imaginam, e em breve saberão. Coisas tremendas que Deus está fazendo. Muito além do que a gente podia imaginar, e talvez na sua também. Eu só não sei se você está vendo que Deus está fazendo. Porque às vezes nós ficamos tão em volta de nós mesmos, como se a gente fosse uma lata, e naquela lata blindada no nosso mundinho, nas nossas coisas, que a gente não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo. Agora, cuidado com a carta aos Romanos. Por que cuidado? Porque certa vez um homem chamado Martinho Lutero
começou a estudar profundamente esta carta. E ele aprendeu sobre a justificação pela fé. E esse homem foi o combustível de Deus para a reforma protestante, um grande avivamento. Anos depois, um homem chamado John Wesley e o irmão dele, Charles Wesley, começaram a estudar também Romanos e todos os ensinamentos de Martinho Lutero. E a Inglaterra viveu um dos maiores avivamentos da sua história. Então, se você está procurando avivamento espiritual, este é o lugar certo. Prepare o seu coração para estudar o livro de Romanos. E qual que é a ideia central do livro? Qual que seria a ideia central? O tema principal da carta aos Romanos é a revelação da justiça de Deus em seu plano de salvação. Aquilo que a Bíblia chama de boas novas, de evangelho. Eu quero dizer para você que eu já vi gente falando assim, mas eu não gosto de estudar esses assuntos complicados, justificação na Bíblia, eu gosto só de ouvir sobre o amor, a bênção. E eu quero te dizer que se você não consegue entender sobre justificação na Bíblia, você não vai entender o que é o Evangelho. Porque a ideia é central do Evangelho. E se você não consegue entender, a sua fé é uma fé deformada. É fundamental você entender sobre a justiça de Deus. Então, fique ligado, porque nós vamos entrar exatamente nesses assuntos. E quem escreveu a carta aos Romanos? Foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta, ele nunca havia estado em Roma. Porém, ele manifesta ali um desejo muito grande de visitar os irmãos romanos. Já pensou a emoção numa época em que não tinha WhatsApp, em que tinha cartas que eram escritas? Hoje, a gente vai na caixa de correio e quando tem alguma carta, ou é propaganda ou é conta. Não é verdade? A época de eleição, então, fica entupido de coisa. Mas naquele tempo tinha as cartas. Já pensou você abrir a sua caixa de correio e tem uma carta do apóstolo Paulo? Uau! Sensacional. Foi isso que aconteceu com os romanos. E onde Paulo estava? Onde nós estamos aqui nos acontecimentos? Paulo estava na cidade grega de Corinto, quando escreveu essa carta, cerca de 57 depois de Cristo. Nero era um adolescente, já era um mala, mas ele assumiu como imperador de Roma. Até então, por 7 anos, os cristãos ainda viveram uma fase relativamente tranquila, até que depois começou a perseguição, aí é outra história. Essa igreja carecia de uma doutrina cristã consistente, por isso Paulo escreveu a carta aos Romanos. O primeiro ponto que eu queria ver com você é a consciência que Paulo tinha de si mesmo e a visão que ele tinha de Jesus, o Senhor, o Quírios. E eu vou te convidar para você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, leremos do versículo 1 ao versículo 7. Nós leremos de uma maneira parcial os versículos. Eu lerei na nova versão, Nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada. Vamos ficar em pé e vamos ler. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Pode se assentar? Sem dúvida, os romanos já haviam ouvido falar sobre Paulo.
Mas ele estava escrevendo, conforme a gente falou, para uma igreja que não o conhecia. Então, a gente observa na carta aos Romanos que Paulo é muito cuidadoso no emprego das palavras, para que ela fosse bem compreendida. E Paulo começa mostrando o seu currículo. E acho sensacional isso, pessoal, porque a gente está acostumado, no meio evangélico hoje, quando vão apresentar alguns pregadores, e começa: este é o pregador, o doutor tal, mestre em divindade, PhD em isso, e professor nisso, e mestre naquilo, e toda aquela lista. E Paulo, que era um camarada extremamente importante, com vários títulos, ele diz isso depois em outro texto, para mostrar que ele dispensava tudo aquilo pelo caso do Evangelho, ele se apresenta em seu currículo. Olha como o tremendo Paulo se apresenta: servo de Jesus Cristo. Paulo se apresenta como servo. Servo no original grego, que é a palavra doulos, que significa escravo. E aqui no termo há dois pensamentos antecedentes. Primeiro deles, você vai observar que no Novo Testamento e na carta aos Romanos, o título favorito de Paulo para Jesus é a palavra Kyrios, que significa Senhor. Essa palavra era usada somente para o imperador. O imperador era o Kyrios. Não é que nem hoje a gente fala Senhor Ricardo, Senhor Silvano. Naquele tempo era um outro tipo de título. Como é que eles usavam a palavra Senhor? Esse Senhor, esse Kyrios, era o Senhor absoluto. César, o imperador romano, era o Senhor de tudo. Por exemplo, ele era o Senhor da sua casa, do seu carro, do seu celular, da sua família, de você. Ele era o Senhor absoluto. Então, Paulo, quando emprega a palavra Senhor para Jesus, ele usa essa palavra Kyrios. Então, esse é o primeiro pensamento. Porque Kyrios, Senhor de tudo, é exatamente o contrário de escravo, de doulos. Paulo se considerava a si mesmo como escravo de Jesus Cristo, seu dono e Senhor. E aqui eu quero fazer um esclarecimento para alguns que estão achando que eu estou com um sotaque, eu estou percebendo que eu estou um sotaque meio diferente hoje, é porque eu mordi a língua, então ela está meio inchada hoje no café da manhã, tá? Então, só para você perceber, porque eu estou um pouco de dificuldade aqui. Jesus o tinha amado e deu-se a si mesmo para a salvação de Paulo. E Paulo sabia disso, e por isso, com segurança, ele se entregava a Jesus como Senhor da sua vida de uma maneira absoluta, intransferível e total. Um escravo naquele tempo não tinha absolutamente nenhum direito, ele não tinha nenhum bem. Um escravo só existia com o propósito de servir a seu Senhor. E Paulo se coloca dessa maneira, que a partir do momento em que ele se entende criado por Deus e para Deus, que Jesus era o Senhor absoluto da sua vida, ele se entregava de uma maneira completa ao Senhor. Ou seja, isso é uma lição extremamente importante para nós, meus irmãos. Porque se Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, se nós temos esse discurso de dizer que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, então nós estamos dizendo que nós não temos direitos. Então nós estamos dizendo que tudo que nós temos não é nosso, é dele. Então nós estamos dizendo que todas as nossas ações, as nossas reações, todas as nossas decisões não podem ser baseadas em nós mesmos, mas para ele, e tão somente para ele, porque ele é o Senhor. Isso é extremamente importante, porque a partir do momento em que a gente diz que Jesus está na minha vida, significa então que nem eu nem você podemos estar em primeiro lugar, somente Ele pode estar em primeiro lugar. E ele continua apresentando o seu currículo e ele se declara apóstolo de Jesus Cristo. E a palavra apóstolo significa enviado. E é muito interessante a confusão que há no meio cristão sobre esse assunto, porque alguns têm uma verdadeira ojeriza desse termo apóstolo, porque há pessoas que, de uma maneira equivocada, usam esse termo apóstolo como se fosse uma hierarquia. Então, dentro da igreja tem uma certa hierarquia e o camarada se acha, não, ele é o apóstolo, ele está acima de todos, ninguém pode contradizê-lo.
ele está acima de qualquer crítica. E ele se coloca como líder, né? Quase assim, tipo Jeová Júnior, né? Acima dele é uma posição acima de todos. E isso não tem absolutamente nada a ver com o ministério apostólico. Porque Paulo se apresenta como servo e apóstolo. Ou seja, o apóstolo é um servo, não de uma denominação ou de uma igreja, mas para servir e abençoar a igreja de Jesus. Ele se coloca exatamente como alguém lá de baixo, do piso, alguém que está para servir a igreja. Então, olha que interessante a maneira como Paulo se apresenta, como servo, como apóstolo, alguém que está ali para servir a igreja, capacitado pela graça de Deus. E no versículo 6, ele diz assim: entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Eu acho demais essa frase. Nós somos chamados para pertencermos a Jesus Cristo. Eu te pergunto hoje, a quem você pertence? A quem você pertence? Eu quero te dizer que não adianta você falar assim, eu não pertenço a ninguém. Não existe isso. No mundo espiritual você pertence a alguém. Mas eu sou ateu, então eu já sei a quem você pertence. Eu sou agnóstico, eu já sei a quem você pertence. Mas eu sou religioso, isso não quer dizer que você pertence a Jesus. Só pertencem a Jesus Cristo aqueles que o têm como Senhor da sua vida. Eu te pergunto hoje, você tem esse sentimento de pertencimento? Você tem esse sentimento de pertencimento, que você pertence a Jesus Cristo? Feche os seus olhos. Põe a mão aqui no coração e repita comigo. Eu sou chamado para pertencer a Jesus Cristo. Eu vou falar novamente, você vai repetir com convicção no coração, se você assim o é. Eu sou chamado para pertencer a Jesus Cristo. Somos chamados a pertencer a Jesus Cristo. Você sabe o que isso significa? Que agora você é propriedade dele. Você pertence a ele. Renunciou ao seu próprio eu, à sua vontade. E não somente chamado para pertencer a Jesus, mas chamado para ser santo. E aqui a gente tem uma conotação muitas vezes errada, que santo é aquele camarada assim com aquela cara de piedoso. Isso não é ser santo. Santo significa separado por Deus e para Deus. A palavra santo significa separado. E ele fala que quem era separado para ser santo? Os cristãos de Roma. Deus não nos chamou para sermos evangélicos, Deus não nos chamou para sermos religiosos, Ele nos chamou para sermos santos. Santo significa aquele que busca andar em santidade. Se você é chamado para ser santo, se você pertence a Jesus, você é chamado para ser santo. Se você é chamado para ser santo, o seu chamado é para andar em santidade, na vontade de Deus. Isso numa cidade como Roma. Roma era a maior cidade, a capital do maior império daquele tempo. O Império Romano dominava 2/3 do mundo conhecido. Roma era a capital do mundo. E se era um local depravado, era Roma. Se você acha que hoje, onde a gente vive, o negócio é bravo, naquele tempo em Roma, tudo aquilo que era para o hedonismo, ou seja, para a busca do prazer, se não afetasse o governo, o imperador, era lícito. Tudo, valia absolutamente tudo. Isso vai te dar prazer? Sim. Então, tudo bem. Tudo era lícito em Roma. Então, era o chamado hedonismo, a busca descontrolada ao prazer e à idolatria. Em cima desse ambiente que eles estão vivendo, Paulo chega para ele e fala, no meio desta cidade depravada e perversa, vocês são chamados para serem santos. Mostrando que é uma questão interior e não uma questão exterior.
Não adianta hoje você chegar e falar, mas lá no meu trabalho tem isso, mas lá no meu ambiente tem isso, tem aquilo. Não interessa aonde você vive, aonde você está, Deus te chama para ser santo. O nosso chamado é para sermos santos e separados, porque é uma obra interior do Senhor em nós. E Paulo tinha um propósito em querer ir até Roma. Confira comigo, ainda com a Bíblia que você deixou aberta, em Romanos 1, de 8 a 13. Olha o que ele fala. Em primeiro lugar, no meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. No meio de toda este meio ruim e perverso, Paulo elogia a igreja de Roma, que conseguia deixar claro seu testemunho diante, inclusive, das outras igrejas. A fidelidade dos romanos, da igreja em Roma, no meio de todas as tentações que estavam expostos. E ele mostra um desejo tremendo de ir a Roma. E aqui ele mostra dois propósitos. Primeiro, comunicar-lhes algum dom espiritual para que fossem confirmados e mutuamente confortados. Ou seja, Paulo tinha o propósito de ir até a cidade de Roma para edificar os irmãos. Primeiro ponto. Segundo propósito era de evangelizar, ganhar os perdidos. E aqui Paulo, logo depois, ele dá uma ênfase, mostrando que essa era a sua carga principal, evangelizar os perdidos. Veja aqui em continuação em Romanos 1, versículos 14 e 15. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo fala algo muito interessante. Ele sentia que tinha que pagar uma dívida aos que eram gregos e não eram gregos. E aqui ele usa dois grupos para mostrar todos. Ele cita quem? Os gregos sábios. A filosofia grega dominava toda aquela região. Até hoje, temos a influência dos filósofos gregos, Platão, Aristóteles, Sócrates, e todos eles influenciavam, ou seja, os gregos eram sábios, como ele falava aos bárbaros. Bárbaro era o povo mais primitivo que existia. Então, o que ele estava querendo dizer? Todos, absolutamente todos, devem ser alcançados pelo Evangelho. E é interessante a palavra que ele fala, eu tenho uma dívida com eles. Como assim uma dívida? Paulo nem os conhecia. Exatamente por isso. Ele falava, eu sou devedor, eu tenho que levar e pagar a dívida. O quê? O Evangelho. Paulo se sentia em dívida com todo aquele a quem ele ainda não tinha proclamado o Evangelho, conhecesse ou não. E ele fala, estou pronto a anunciar o Evangelho. Essa palavra estou pronto é algo assim, estou queimando em meu interior, eu não posso resistir, eu estou aqui preparado, demorou, estou pronto para pregar o Evangelho. Que coisa tremenda. Nós temos o mesmo sentimento de Paulo. Com as pessoas que Deus coloca em nosso caminho, para levar para o caminho, a gente tem essa preocupação. Ou a gente se acostuma com aqueles colegas de trabalho, com os colegas da faculdade, da escola, com os vizinhos, com aquele parente, com o chefe chato. Ou a gente acostuma de ver aquelas pessoas no dia a dia. Eu pergunto, queima em nosso coração esse desejo? Porque é isso que a palavra está nos mostrando.
Ele termina falando, pois não me envergonho do Evangelho. No versículo 16, ele fala assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O grande problema é que a gente fica tão introvertido em nossos problemas, nossas questões, quero nem saber do cara que está aqui, ele que se converta. O problema é de Deus, não estou nem aí. E aí a gente não cumpre a missão. E se a gente não cumpre a missão, não estamos salgando, não estamos iluminando. Ou seja, Deus está te colocando num lugar com um propósito. Só que seria tão fácil, se a gente não fosse incomodado por essas palavras, de só vir até aqui e receber a bênção. Só que a gente lembra que se você está aqui hoje, é porque alguém orou por você. É porque alguém ministrou na sua vida. Seja os seus pais, seja alguém, você só está aqui porque alguém ministrou a sua vida de alguma maneira. E Paulo fala, não me envergonho do Evangelho. E hoje tem muita gente que tem vergonha do Evangelho. Vergonha de falar do Evangelho para os vizinhos, para os amigos. Vergonha de ser rejeitado. Vergonha é mentir, é roubar, fornicar, não pregar o Evangelho. E Paulo diz que ele estava plenamente convencido que o Evangelho é o único meio de salvação e de transformação. E eu te falo, se é um camarada que tinha tudo para ter vergonha do Evangelho, era Paulo. Paulo foi preso, injustamente, açoitado, chicoteado, caluniado. Se fosse no dia de hoje, alguém ia chegar e falar para ele, Paulo, muda de emprego, porque esse emprego você tem abuso físico e emocional. Não dá não. Estão te explorando aí. O Evangelho, para completar, ele tinha uma má reputação. Paulo levava um evangelho que tinha uma má reputação. Primeiro porque, para o Império Romano, desde que você adorasse o imperador como divindade, eles não tinham nenhuma crise com a sua religião. Você podia adorar quem você quisesse. Então, no Império Romano, todo mundo tinha um monte de religião. Tinha vários deuses. Uma mescla, vários deuses. E o cristianismo, um Deus só. Umzinho. Só um Deus. Ah, que coisa chulé. O negócio é ter vários deuses. E ainda, quando eles ouviam falar que os cristãos, na ceia, comiam do corpo e bebiam do sangue, esses caras são canibais. Era uma fama que os cristãos eram canibais. E ainda, que eles incitavam contra o Império Romano. Porque o cumprimento naquele tempo era César é o Quírios. E chegavam os cristãos e se recusavam a falar isso. E falavam, Jesus Cristo é o Quírios. Opa! Esses caras se rebelam contra o Evangelho, contra o Império Romano. Então, o Evangelho, ele era mal visto. E muitos hoje não compartem o Evangelho, justamente porque nessa sociedade tão moderna, tão esclarecida, o Evangelho é visto como retrógrado. O Evangelho é visto como coisa de fanático, de gente antiquada. E alguns têm receio no meio universitário, que é um combate ideológico em relação ao Evangelho, de assumir posições claras em relação a isso. Se envergonham de um Evangelho, de um Jesus que não se envergonhou de nós na cruz. Isso não vem de agora. Há muitos anos atrás, eu estudava na PUC de São Paulo, e ali era já uma faculdade pluralista, e eu me lembro que quando começamos a compartilhar o Evangelho, a reação das pessoas era assim, como? Você é cristão? Cara, você é um cara inteligente, como você pode acreditar nesse tipo de coisa? Que coisa fútil. E hoje, nesse mundo relativista e pluralista que a gente vive, em que tudo é relativo, o grande desafio é exatamente esse. E a minha posição é exatamente a mesma daquele tempo. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque eu era um pecador safado, miserável. E Deus me resgatou.
E hoje eu vivo apaixonadamente para Ele. E eu falo para cada um de vocês, falo para a Câmara, falo para quem for, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Ele transformou a sua vida. Ele não se envergonhou de você na cruz. Não podemos nos envergonhar do Evangelho. E Paulo argumenta do porquê não se envergonha do Evangelho. Ele diz, primeiro, porque estas boas novas são o poder de Deus, cujo propósito e alvo são a realização da libertação e salvação. Paulo tinha a total consciência que somente o Evangelho podia libertar de todo mal. E a palavra poder, aqui é a palavra dunamis no grego, que significa dinamite. Ou seja, quando você fala do Evangelho, pá! É um poder. Alguns que estavam no celular assim quase jogaram para cima. Né? Pá! É exatamente isso. É o poder de Deus. Quando você prega o Evangelho, a palavra dunamis vem a palavra dinamite. Você acende o pavio. Tss. Só que não precisa sair correndo, espera. Porque depois da explosão, o resultado não é problema nosso. O resultado é problema do Espírito Santo. É Ele quem faz a obra. Segundo, não depende do ser humano, pois é fruto de fé e dom de Deus, a salvação é imerecida. Efésios 2,8 diz, pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. E quando fala a palavra crer, aqui, eu acho muito interessante um comentário de Romanos de John Stott, que ele fala que a palavra crer aqui é a palavra grega pistel. E crer significa muito mais do que crença. Não é algo que você crê. Por exemplo, a Global Religion 2023 fez uma pesquisa em diversos países e descobriu que o Brasil, 89% dos brasileiros dizem crer em Deus. É a maior média mundial. Se fosse assim, estava fácil, né? Então só temos 11% para ser alcançado. Mas esse crer, obviamente, não é simplesmente acreditar em algo superior, místico, não. Esse crer que a Bíblia está dizendo significa uma confiança, além de você acreditar intelectualmente, mas você acredita disso de tal maneira que você se entrega a essa causa, a esse alguém, como no caso Deus. Não é uma reação simplesmente intelectual, mas de entrega absoluta. É você crer nas verdades eternas e não se relutar em se jogar a esse Deus. É isso que Paulo está falando. E terceiro, porque Deus declara justificado aquele que crê. Fica ligado nesse ponto. Versículo 17. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E o que significa justificação? Justificação é um ato soberano de Deus pelo qual ele declara justos os pecadores que creem enquanto ainda estão em estado de pecado. Isso é justificação. Coloca aqui a definição, por favor. Justificação. É muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque o salário do pecado era a morte. O que nós merecíamos? A morte. O pecado, a morte eterna. Jesus Cristo assumiu o nosso lugar na cruz. Nós deveríamos estar lá. Por causa do sacrifício de Cristo hoje, quando Deus olha para o Edmilson merecia a morte, mas quando Deus olha para o Edmilson, ele olha através da cruz, do sacrifício de Jesus. Porque Jesus pagou a conta. Por causa dele nós fomos justificados. Os falsos mestres falavam assim, mas você pecou essa semana, mas o fato de você ser justificado não quer dizer que você não vai falhar. O que está querendo dizer é que dia a dia somos dependentes da graça e misericórdia de Deus, por isso a sua misericórdia se renova todos os dias, a cada manhã. Por isso todos os dias temos a chance de começar. Por isso ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É a graça de Deus sempre borbulhando. A graça de Deus nos dá condição dia a dia para a gente, desprovido de toda a justiça humana, ou seja, eu pela minha força, eu não tenho condições, pela minha capacidade, eu não tenho condições de viver para Deus, somente pela graça do Senhor e da obra do Espírito Santo em mim. E se eu tento fazer pela minha força, é legalismo, e não dá certo.
E qual é a aplicação disso? Terminando. Somos filhos da superabundante graça do Senhor Jesus. Pela graça somos alcançados. E por isso, não podemos e não devemos ter a famosa dicotomia, ou seja, o sagrado e o profano. Aqui temos um estilo de vida, lá fora eu tenho outro. Aqui eu sou uma bênção, lá fora eu sou um problema. Não. Como temos essa obra do Senhor em nossa vida, dia a dia vivemos em santidade para Ele, oferecendo para Ele todo o nosso coração e sendo testemunhas em todo lugar aonde Ele nos colocar, vamos frutificar aonde Ele nos semear. Então, o que eu estou querendo dizer, estamos começando a série Dê Ouvidos a Romanos. Dê ouvido ao livro de Romanos, não esqueça de colocá-lo em prática. E como toda série, queremos deixar algumas lições de casa. Fique ligado, olha aí, para a sua devocional, para o seu discipulado. Fique ligado em algumas perguntas para refletir e praticar. Assim como Paulo, você realmente está convencido que o Evangelho é o único meio de salvação e de transformação para as pessoas que você conhece? Se você não está convencido, suas palavras não terão efeito. E a segunda, o que isso impacta a sua vida? Se você está convencido disso, o que muda em sua agenda e relacionamento com as pessoas? E terceiro, como você se sente com o chamado de Jesus para fazer discípulos? Lembrando que aqui não é uma sugestão, é a grande comissão. O que isso impacta a sua vida no dia a dia? Meus irmãos, o que vai acontecer, nós não sabemos. A nossa parte é jogar a palavra e o Espírito Santo vai fazer a obra. Eu sei que Deus está fazendo e vai fazer ainda muita coisa nova, coisa tremenda, coisa incrível. Terminando, a gente lembra que no livro de Romanos você vai observar que Paulo fala muito sobre a degradação humana. Numa sociedade egoísta e individualista como hoje, que não glorifica a Deus. E Paulo dá um nome para isso. Impiedade. Você vai ver muito em Romanos. Impiedade. Impiedade está não somente o fato do homem não glorificar a Deus, mas pelo fato do homem voluntariamente se coloca a si mesmo como Deus. Por isso que hoje as pregações de coachings, de autoajuda, pregações motivacionais fazem sucesso, porque o centro não é Deus, o centro é o homem. O homem se coloca como Deus. Paulo entende essa degradação humana. É só você ler os noticiários. Mas longe de criticar, Paulo lembra que ele também já foi um deles. E só a graça de Deus o alcançou. O que Paulo está querendo dizer? De que serve amaldiçoar as trevas? De que serve hoje a gente ficar gastando tempo falando da sociedade assim? Olha que perversidão, olha que isso, meu Deus do céu, cruz credo. O que adianta a gente ficar falando isso? De que serve amaldiçoar as trevas? O que você tem que fazer? Acender a luz. Acender a luz. E meus, como eu vou acender a luz nessa sociedade? Com guerra para todo lado, violência. Numa sociedade como nessa semana, em que o Ministério da Saúde permitiu o aborto até os 9 meses. Assassinato claro. E foi revogado. Por que foi revogado? É que eles sabiam que teria pressão. Eles só jogaram a isca. Vamos ver até onde a sociedade vai aceitar isso. Aí tem o debate, daqui a um ano joga de novo. Vai jogando. Assim como vários assuntos. O inimigo vai jogando. E a sociedade vai vendo como normal. De que serve amaldiçoar as trevas? O que eu tenho que fazer? Acender a luz. Como acender a luz? Eu te pergunto, como acender a luz numa sociedade em trevas? É o que veremos na próxima semana, se o Senhor nos permitir. Vamos orar? Vamos ficar em pé?